A paz do Senhor para todos. Que alegria, mais uma vez, estar aqui na CEADEB TV Oficial, este canal de bênçãos para o mundo inteiro, e também na Rádio Vox FM. Um grande abraço ao meu querido amigo, pastor Valdomiro Pereira da Silva. Um grande abraço também ao querido amigo Adonias. Um abraço ao querido amigo Valmir Júnior e toda a rede de comunicação da CEADEB, a toda a mesa diretora, aos queridos pastores que têm incentivado tanto para que os coordenadores, superintendentes, professores e até mesmo os alunos possam acompanhar este programa de comentários das lições bíblicas de adultos. Agradeço, sobremodo, a todos aqueles que têm nos dado um feedback. Olha o que acontece. Eles não dão um joinha, um like, não dão um like, não. Não fazem comentários, não tecla, não. Mas quando nos encontram, é uma alegria que nos faz também contentes. Porque falam detalhes de como tem sido esta alegria aqui no estúdio, do café, esta marca registrada, né? E também dos comentários, das abordagens, tem gostado da postura, da iluminação do estúdio, enfim, é uma infinidade de coisas que tem acontecido, que as pessoas, os irmãos, os queridos professores, principalmente, têm dado uma nota altíssima. Mas também aqueles que têm ouvido diretamente através da faixa 105,9, a rádio, têm também acompanhado e dado um retorno muito positivo, o que para nós é algo maravilhoso, porque nós somos talvez um dos mais novos, se não o mais novo canal de comentários, né? Nós temos uma tradição de transmissão de cultos, da palavra do pastor, mas agora nós estamos há cerca... Já tem mais de um ano, Adonias? Não, estamos no segundo trimestre aqui. Segundo trimestre. E graças a Deus já temos nos destacado em importância. O que é, então, pastor, que o canal de vocês tem de diferencial? Eu vou dizer, primeiro, os slides. Os slides são, a meu ver, de primeira categoria. São feitos com muito carinho, primando sempre por seguir o ritmo da lição. Então, primeira coisa são os slides. Segunda coisa, nós não estamos tão preocupados em fugir tantos com subsídios que levam 50, 1 hora e 30, porque nós temos a certeza de que a escola dominical, principalmente no Brasil e talvez no mundo, é de cerca de 50 minutos. Então, se você vai ter 50 minutos para ouvir ou para falar, por que você vai muitas vezes estudar 2, 3 horas de algo que não poderá falar? E digo mais uma coisa, o estudo é sempre importante. Para fazermos uma lição dessa, muitas vezes passamos dias estudando, é verdade. Mas para o professor que anseia apenas um subsídio, é importante também, vejam, que ele possa acompanhar ponto a ponto. Ou seja, do que é que você está falando agora? Porque quando você estiver com a sua lição na mão, o aluno vai estar também com a dele. Então ele quer saber, onde é que o senhor está aí, professor? Qual a diferença do tópico 2 para o tópico 3? Quais os objetivos da lição? Onde começa, onde termina a lição? A importância da introdução, a importância da conclusão. Então, esse é o segundo diferencial. Primeiro, a qualidade dos slides. Então, o professor pode acompanhar com muita categoria, desde um smartphone até um tablet, uma TV, qualidade excepcional. Segunda é que nós acompanhamos ipsis literis as divisões e subdivisões da lição. O terceiro diferencial é o seguinte, que nós temos aqui, e eu vou antecipar, a importância da leitura bíblica em classe, coisa que quase nenhum comentário existente na net faz. E hoje nós vamos a mais um desafio. Nós vamos falar muitinho
porque não é pouquinho e não é muitão, muitinho, sobre a leitura bíblica em classe e como ela é capaz de sintetizar biblicamente tudo que vai ser ensinado na lição. Então, nós enfatizamos isso. E por fim, o ponto 4 é a qualidade mesma do vídeo. Você tem observado que estes vídeos têm uma qualidade excepcional. Ah, mas não precisa tanto de qualidade não, é só botar um celular lá e a pessoa vai trocando de óculos suado e o cenário terrível. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que mesmo que o começo seja assim, ou seja, não tem muito recurso, tal, vai fazendo como dá, mas a tendência cristã das coisas é o aperfeiçoamento. É uma melhoria, mesmo que de uma forma, eu não tenho dinheiro para tanto, não tem problema, mas você que é professor, o destino da sua classe, da sua aula, é sempre ter um quadro de avisos, um quadro branco para você escrever, para determinar os tópicos, o título da lição, as perguntas, alguma ilustração, não é mesmo? Então você vai melhorando a sua aula e também a sua forma de expô-la. É isso e nisso que nós acreditamos e por isso Deus tem nos abençoado muitíssimo. E muito obrigado a você que concorda com tudo isso que nós estamos falando. E se discordar de algum ponto, por favor, coloque aí nos seus comentários. Vamos então à nossa lição de número 9. Esta lição será ensinada em 27 de agosto do ano de 2023. Primeiro, os textos principais, ou melhor, antes deixa eu falar o mais importante, o título da lição. Uma visão bíblica do corpo. Teremos uma visão em grande ocular, uma visão panorâmica e depois uma visão detalhada, sempre bíblica do corpo e não uma visão laica, uma visão secular, mas uma visão bíblica. Óbvio que precisaremos comparar esta visão com as outras visões. Os textos principais sempre enfatizam texto áureo, verdade prática, leitura bíblica em classe ou melhor, leitura bíblica diária. E também a leitura bíblica em classe. Eu quero enfatizar isso. Toda lição é importante. Ela é pensada nos seus mínimos detalhes para fornecer algo integrado, um conhecimento integrado para que o aluno possa sair daquela aula dizendo assim, valeu a pena estar aqui. Então vamos aqui no texto áureo, ele diz assim, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aleluia! Que textuário maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, a parte B. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Até aí tudo bem. Mas a segunda parte do texto é maravilhosa. E o Senhor para o corpo. Deus também adequa-se ao nosso corpo, ele se encontra em nosso corpo, ele habita em nosso corpo. A verdade prática diz, o corpo e o templo é o templo do Espírito. Faltou aí um sinalzinho, né? O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura diária, agora sim. Vamos lá, aqui está o quadro da leitura diária. Vamos deixar um pouco para que o professor também possa ler. Aquele que neste momento não tem acesso à sua lição, pode também ler. Mais uma notícia, eu posso dizer, mais uma advertência a todos que acompanham o nosso comentário. Vou falar aqui diretamente nesta câmera, por favor, Adonis. Este comentário, atenção, este comentário
não substitui as aulas da escola bíblica dominical. Assim diz o Ministério da Cultura Cristã. Não, jamais. Eu sempre enfatizo que estamos subsidiando. Subsidiar é ajudar, é fornecer algo a mais para que todos, alunos e professores, vão até a escola bíblica dominical. Isso tem funcionado muito. As pessoas dizem, olha, observei o seu comentário, isso acendeu em mim o desejo de estar na aula. Porque na aula, primeiro, há uma companhia maravilhosa dos irmãos, chamada comunhão, ou também comunicação. Então, a comunicação. Segundo, o professor está te esperando lá. Terceiro, há uma oração, algo que você precise. Professor, eu vim aqui, mas estou muito triste. Eu perdi alguém. Ou eu estou triste porque perdi o emprego. Ou mesmo porque estou sem sentido na vida. Ou eu estava passando aqui na frente da igreja, deu vontade de entrar. Faz uma oração por mim. E com certeza o professor e os seus irmãos, alunos, farão uma oração. E a oração da fé, se estiver enfermo você, ela salvará o enfermo. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Glória ao nome do Senhor Jesus. A escola bíblica dominical, ela tem dois objetivos. Ela ensina, mas também evangeliza. Glória a Deus. Dito isto, vamos lá. O tema da segunda-feira da leitura diária é: o homem recebeu o fôlego de vida diretamente de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7, um texto que sempre estamos reprisando, falando. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, na segunda-feira, nós vemos a origem da pessoa humana. Deixa eu explicar um pouco esse conceito aqui. De vez em quando eu estou utilizando este conceito, pessoa humana. O que é isso, pastor? O senhor está evitando dizer homem? Está evitando falar mulher? Eu estou adequando o termo, pessoa humana, porque vocês sabem que Deus, ele se transformou em homem. Ele também é pessoa, uma pessoa da Trindade. Mas ele não é apenas pessoa humana. Ele é homem e Deus. Mas nós somos apenas pessoas humanas, ou a pessoa humana, diferente do nosso Senhor, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Explicado aí, né? Quando se fala pessoa humana, claro, é o gênero humano, está incluído homem e mulher. Na terça-feira estudaremos o seguinte: o ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. Esse aspecto tripartite que vem lá desde os filósofos Aristóteles, Platão, com, obviamente, alguma diferença, né? Mas a Bíblia, ela nos traz a tripartibilidade do homem. Ele é formado por espírito, alma e corpo, que, segundo o apóstolo Paulo, devem ser plenamente consagrados ao Senhor. O texto bíblico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, a integridade, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou em outra tradução, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a pessoa humana, e quando falo pessoa humana, ela está em contraste com uma pessoa divino-humana, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso vem lá, se não me engano, desde o concílio de Nicéia, que fez a diferenciação entre a pessoa, a matéria humana, simplesmente humana, e o nosso Senhor, que é Deus e também é homem. Então, no caso dele, seria a pessoa divino-humana do nosso Senhor. E no nosso caso, apenas a pessoa humana. Significa que nós estamos falando sobre o gênero e não sobre a espécie.
ou seja, o gênero humano, tanto envolve homem como mulher, e todos dois têm que consagrar o seu corpo, porque pertence a Deus. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre glorificar a Deus em nosso corpo. Que coisa maravilhosa, que doutrina divina, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Observem aqui uma coisa interessante, é que o homem, ele tem o aspecto externo, formado pelo seu próprio corpo, na sua integridade, e o aspecto interior. No aspecto externo, o homem é carne, veias, vasos, artérias, carne, pele, ossos, nervos, cartilagem e tudo mais. Agora, digamos que alguém fizesse a necrópsia, que é a palavra técnica adequada, a necrópsia de alguém. Então, abriria-se, veria a sua carne, a sua derme, a epiderme, os nervos, os ossos, adentrasse, por assim dizer, o tutano, e assim vai. Mas mesmo se abrissem o cérebro e verificasse a massa cinzenta, onde estaria a alma e o corpo? Ou melhor, a alma e o espírito? Se acharia apenas rastros através das redes neurais, mas não se acharia exatamente a alma nem o espírito. Por quê? Porque eles são imateriais, são invisíveis, eles estão internamente, o corpo o carrega como invólucro, mas eles são invisíveis. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas o escritor aos Hebreus, ele nos dá uma pista maravilhosa. Ele diz assim: a palavra de Deus é tão poderosa, glória a Jesus, é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, ou do que um bisturi médico, porque penetra a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Que coisa maravilhosa! Ele está dizendo, é como se fosse uma dissecação. A palavra de Deus, quando chega no cérebro do indivíduo, então ela consegue ver aquilo que mesmo os mais poderosos instrumentos de verificação do corpo humano não conseguem, nem a ressonância, nem o raio-x, nada consegue ver aquilo que a palavra de Deus, e só ela, é capaz de desvendar. Louvado seja o santo e bendito nome do Senhor. Vamos à quinta-feira. Diz que o corpo do crente salvo é templo e morada do Espírito Santo. Eu disse a vocês que ia passar um pouquinho mais de tempo aqui na leitura diária, porque se meditarmos na leitura diária, você professor, você coordenador, você meu companheiro pastor, se meditarmos dia após dia nestas leituras diárias, nós já teremos um subsídio, posso ser redundante na minha palavra, mas substancial, para podermos ensinar muito bem a lição e aprendê-la também no domingo. Na quinta-feira, o texto bíblico é em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. É um texto maravilhoso, glorioso, poderoso. Um grande pregador, ele diz que foi este texto que veio a ele, quando ele, acostumado à bebida, então ou ao cigarro, ele tentou novamente fumar, mas então vinha este texto ao seu coração e ele então chorava desbragadamente, desaguava as suas lágrimas, e ele então veio a entender que o seu corpo agora não era mais unicamente dele, mas era do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa! Meu Deus, meu caro Adonias, essas lições são um tesouro maravilhoso. Essa leitura diária
Oh, maravilha! É um tesouro incrustado. Agora, é uma pérola. A pérola, ela só se forma através de sucessivas ranhuras na ostra. Leva tempo, né, para preparar. Então, assim é a leitura diária também. Na sexta-feira, vamos falar sobre a transformação do corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Cristo. Aí se transforma agora no assunto, na doutrina da glorificação. Está em Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, ou seja, a criatura, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. Mais uma vez, a importância do corpo. Deus, Ele se importa com o nosso corpo. Ele se importa com esse corpo, esse tabernáculo, que vai se deteriorando. Ele se importa também com o tabernáculo interno, que é o nosso espírito. Então, nosso tabernáculo externo, ele nasceu, mas ele está se deteriorando dia a dia. Você que acha que vai ser forever young, não vai ser não. Você vai envelhecendo, vai aparecendo uns cabelinhos brancos, você olha no espelho, meu Deus, estou ficando velho, mas continuo bonito. É isso aí. Então, é o destino do nosso corpo, desde o pecado. Mas devemos cuidar do corpo, porque ele pertence a Deus. E fica aqui uma palavra, por incrível que pareça, do nosso próprio inimigo, de Satanás. Ele falou a Deus sobre Jó. Ou genericamente, ele disse, dente por dente, tudo que o homem tem dará pela sua alma. O homem pagará, se puder, caros planos de saúde, pagará como aquela mulher do fluxo de sangue, tudo que possuía, mesmo que tenha pouca esperança de cura, levará 38 anos esperando o movimento das águas. Tudo que o homem tem dará pelo seu corpo, pela salvação do seu corpo. Veja a importância que tem para aqueles que são sãos, né? Cuide do seu corpo, ame o seu corpo, como Deus te fez. E por fim, no sábado, todos os nossos atos estarão sob o juízo divino. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Portanto, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque tudo que o homem fizer, e o apóstolo diz, através do corpo, Deus vai requerer. Nós somos apenas gerentes, mordomos do nosso corpo. Nós não somos dele. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Assim como disse o apóstolo, a comida é para o estômago ou para o ventre, assim como o ventre também foi feito para comer. Agora, é preciso ter parcimônia, é preciso ter cuidado para evitar a glutonaria e assim como o entendimento aplicado ao estômago e à comida é em relação a todos os outros princípios, como, por exemplo, o sexo, o lazer, o entendimento, tudo isso é aplicado. Fomos feitos para pensar? Sim, mas devemos trazer todo o entendimento cativo a Cristo, né? Glória a Deus. Bota essa câmera aqui, por favor, Adonias, para fazer mais um agradecimento. Agradeço a minha querida esposa, Lucinha, que tem sido uma bênção para nós, que tem apoiado o ministério ali na igreja em Capelinha, que completa, nesses dias em que estou gravando, 69 anos de fundação. A todos que foram membros, congregados ali da igreja em Capelinha, quero dar os parabéns ao querido pastor Romeu de Oliveira, ao pastor Valdomiro Pereira da Silva, que esteve presente também no dia de ontem, prestigiando mais um ano desta igreja, que é antiga, né?
uma das mais antigas aqui da cidade de Salvador, 69 anos. A família do querido pastor José Maria, já falecido, da nossa irmã Raimunda Moraes, o pastor Evilásio Bastos, a irmã Celina Bastos, toda a sua família, ao pastor Joel Ribeiro, ao pastor Juarez Machado, que estará conosco também, a todos vocês. Eu com certeza vou esquecer de alguém, mas saiba que o Senhor sempre se lembra de todos nós. Que Deus continue abençoando esta igreja maravilhosa que eu muito amo e que é uma igreja muito acolhedora. Deus abençoe a toda a igreja de Capelinha, avivados até o arrebatamento, hein? Glória a Deus. Vamos à leitura bíblica em classe novamente aqui? Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 até o 20. Faço questão de ler com vocês. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os a membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nesta aula, nós enfatizamos principalmente a leitura diária. Então, vou apenas repassar os tópicos que você já tem nas lições, mas eu não vou falar muito sobre eles, porque hoje a nossa aula foi exatamente, mais uma vez, enfatizar a importância da leitura diária. Mas os tópicos são assim distribuídos: a criação do ser humano, tópico 1, o tópico 2, a visão bíblica do corpo, e o tópico 3, a visão secular do corpo. No tópico 1 nós temos os subtópicos: a origem da raça humana, o 2, a constituição do ser humano, e o subtópico 3, queda e restauração humana. O professor deve enfatizar que o homem foi criado por Deus, o qual soprou o fôlego de vida. A mulher foi criada através do homem. O homem é formado por corpo, alma e espírito. E após o pecado adâmico e também de Eva, ele perdeu o aspecto glorificado do seu corpo, mas através do sacrifício de Cristo, o Filho do homem, nós temos novamente direito a entrar no céu para estarmos juntos com o Senhor, mas apenas no momento da glorificação. Quero explicar melhor e dizer o seguinte: mesmo com a restauração do nosso espírito, através da salvação, o nosso corpo, ele ainda não experimentará a glorificação. Isso só acontecerá quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. O tópico 2 vai falar sobre a visão bíblica do corpo. Então, a parte exterior do homem, já falamos isso aonde? Na leitura bíblica diária. É templo do Espírito Santo, falamos isso onde? Na leitura bíblica diária. E é glorificado na ressurreição, falamos disso há pouco. Olha o que o profeta Ezequiel ele diz: continuei a olhar, Ezequiel capítulo 37, versículo 8, continuei a olhar e vi que se iam revestindo de carne e de nervos. Depois cobriram-se de pele,
no entanto, faltava-lhes a vida. Tem muita gente vivendo uma vida morta, sem graça, sem perspectiva, sem ânimo, sem objetivo. Só o Espírito é que dá vida ao corpo. Você que está desanimado, sem saber por que foi criado, sem saber o motivo pelo qual estar aqui. Esta lição é maravilhosa, porque ela dá sentido não somente ao corpo, mas também à sua alma e ao seu espírito, o qual pertence, ou os quais pertencem a Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo é uma palavra que vem do grego e tem dois significados. O primeiro é hieron, o ambiente, o templo, o lugar onde você está. Já o segundo significado, ou a segunda significação, é referência à palavra naos, e ela se refere a um lugar sagrado, um templo tal como conhecemos, um lugar de ajuntamento, um lugar de comunhão, um lugar de adoração. Dentro de você mora o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Jesus! Ele será glorificado na ressurreição. As qualidades do corpo glorioso. Primeiro, semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Então, primeira qualidade, a imortalidade. Não morre mais, já não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais enfermidade, não haverá mais funeral, não haverá mais arranhão, nenhuma quebra, nenhum defeito, nada. A morte não terá mais domínio sobre esse corpo glorificado. Segundo ponto é que ele é sutil, ele ultrapassa as paredes, os blocos, a madeira. Então, essa sutileza que nós trazemos aqui, na verdade, ele consegue transpor os ambientes fechados, herméticos. Terceiro, ele é ágil. Então, no mesmo momento em que está aqui, ele está ali. Isso aconteceu com Elias e aconteceu também com o Senhor Jesus Cristo, dentre alguns outros profetas. E o corpo glorificado, por fim, ele é resplandecente. Quando o Senhor aparece no sopé do Monte das Oliveiras, ele aparece de um lado Moisés, de outro Elias, e os discípulos veem que ele está resplandecendo. Assim também será o nosso corpo glorificado. A visão secular do corpo é uma visão hedonista e narcisista. Hedonista tem uma palavra, um termo, na verdade, que pode trazer um conceito, sintetizar o conceito do hedonismo. É carpe diem. Curta o dia, mas não curta o dia, não aproveite o dia num sentido espiritual, mas faça o que tiver que fazer no dia. É o que o apóstolo Paulo traz, sem o nome, mas ele diz: se não há ressurreição de mortos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, use e curta o dia o máximo que puder. É assim que vivem os hedonistas radicais. E o narcisismo é a adoração ao corpo. Na verdade, o Narciso é uma lenda grega de um homem que se amava tanto, achava-se tão lindo, tão maravilhoso, tão excepcional, que um dia, em um lago, ele viu o seu reflexo no espelho da água e ele amou tanto aquele reflexo que ele então mergulhou para a morte. Cuidado com o narcisismo, cuidado com o culto ao corpo, cuidado com os fisiculturismos, cuidado com os excessos, cuidado quando você deixa a igreja em um culto para poder se exercitar e esquece da outra parte que é cuidar da sua alma. O que é que acontece? Seu corpo fica forte, seu corpo fica ereto, tudo fica bem, mas a sua alma vai definhando, vai enfraquecendo, a sua comunhão já não é mais a mesma. Você começa a olhar os irmãos de cima para baixo, aquele povo ali não cuida disso, não cuida da saúde, não cuida daquilo outro, quem cuida é esse povo daqui. Cuidado com isso, está acontecendo com muita gente, mas o sangue de Jesus é a nossa vitória. Cuide de um, cuide do outro, em nome de Jesus. Segundo subtópico, erotização e libertinagem. Erotização é a sensualização. Você entra nos grandes sites, nos grandes portais brasileiros
E o que você vê lá embaixo, lá do lado, é o quê? Artistas se encontrando em bacanais, atrizes fazendo o seu corpo objeto, sites, anúncios de sites de pornografia, e quando não de pornografia, de nudez, que não é a mesma coisa. Então, cuidado com a erotização. Esses sites são livres, as pessoas entram, as crianças, os adolescentes, os jovens, e isso não é inocente. No momento em que o jovem, a criança mesma, ela entra num desses sites e ela vê, mesmo que por inferência, alguma dessas imagens, não dá para desver. Viu, grava no cérebro e aquilo ali começa a gerar desejos, gerar sensibilidades. A criança começa a ficar estranha, o adolescente, porque viu alguma coisa e que não estava no momento de ver. O corpo, ele deve ser um instrumento de bênçãos, mas tudo no seu tempo e no seu modo correto. E a libertinagem use o seu corpo como quiser, porque você tem o poder sobre ele. É exatamente o que diz o subtópico 3, liberdade e autonomia. Hoje, vocês viram que não vamos ter o nosso tradicional café, nem um chazinho, nem água, nada. Eu estou aqui falando, deve ter aqui uns 30, 40 minutos. Vai ter o cafezinho? Oh, glória! Aleluia, Jesus! Vai conversando com o povo aí, um barulhinho aí. Você já comentou? Aí, ó. Se ele visse o seu comentário lá, ele ficava mais... Irmão Adonias, pode falar assim, irmão Adonias, não esqueça o cafezinho do pastor, não, tal. Me ajude aí também, né? Glória a Deus. Como está a sua fé? Vou mandar um café supremo. Supremo? Eita glória. Os irmãos do Recife, que Deus abençoe, vocês também têm um comentário de ótima qualidade, mas vocês podem também comparar os nossos comentários, comparar no sentido de terem também um bom subsídio aqui para poder enriquecer as suas aulas, né? A todos os comentaristas de lições eu sempre falo assim, todos, meu querido irmão, que Deus te abençoe e te guarde, glória a Deus, cuidado com o açúcar, pouco açúcar, aproveite o gosto do café. Quando a gente coloca muito açúcar, porque o nosso paladar está mal acostumado, então a gente nem sente o gosto do café. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Eita glória. Maravilha. Um abraço para Robert aí da Três Corações. O Robert da Três Corações, gente boa. Ele esteve aqui na última gravação, né? No podcast, EBDcast. E ele provê isso aqui com muita maestria. Deus abençoe a ele e a sua esposa, toda a sua família. É uma pessoa maravilhosa. Você também pode dar uma pausa aí para tomar uma aguinha. Esse momento é exatamente para a mente começar a acomodar os conceitos que nós já vimos até aqui. Já estamos terminando. Vamos prosseguir então? Aqui. Glória. Finalizar aqui, liberdade e autonomia. A liberdade do corpo. Você tem liberdade no corpo. Sim, o seu corpo é gerenciado por quem? Por você. Se você não é uma pessoa especial, ou se você não é uma pessoa idosa, que já perdeu alguns movimentos, porque também acontece isso, viu? Jesus disse a Pedro o seguinte, Pedro, quando você é jovem, você se veste, você vai aonde quer, mas quando você envelhecer, outros é que vão te guiar, outros vão te vestir, outros vão te cingir. E assim, na terceira idade, alguns chamam de melhor idade. Eu não sei se é melhor não, eu estou me preparando já. Mas sim, quando nos preparamos bem para a terceira idade, ela é uma boa idade. Você não terá tanto a liberdade de subir, de descer, de se vestir, de ir para onde quer sozinho. Mas a liberdade do seu corpo, ela é relativa, ela é limitada. Você não pode usar o seu corpo para instrumento de injustiça, para a violência, para o distrato,
para humilhar pessoas, nada disso. Toda liberdade, ela conhece limitações, assim também é o nosso corpo. E o mesmo para a autonomia. A mulher, desde que ela está gerando alguém, ela já perdeu a autonomia plena. Ela não pode tirar aquele bebê simplesmente por desejar. Ela tem responsabilidade, primeiro com Deus, que criou e permitiu que aquele bebê viesse a ser gerado. Segundo, com a sociedade. Terceiro, com a sua própria consciência, porque a sua consciência também a acusa. Por mais que as vãs filosofias modernas queiram tirar ou inculpar essa pessoa, jamais será inculpável. A Bíblia usa uma linguagem exculpável, ou seja, tirou a culpa, isentou, imunizou de culpa. Jamais. Todos compareceremos perante o juiz de todas as coisas. Todos compareceremos perante o grande trono branco para prestar contas de tudo quanto fizemos por meio do corpo. Portanto, eu deixo contigo esta frase, meu amado irmão, minha amada irmã, de novo aqui. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Senhor guarde a cada um de nós. Que esta lição possa servir, primeiro, para valorizarmos o nosso corpo, cuidarmos bem dele. Vai no médico, vê como é que está a pressão, vê como é que está o açúcar. Eu conversava com um amigo, agora ele disse que tem que fazer um check-up, e eu também tenho que fazer um. Não tenha medo de médico. O médico, assim como Paulo, ele gostava de Lucas, andava com Lucas, porque Lucas o ajudava também a ser mais saudável. Assim, o médico é seu amigo. E eu quero falar aqui de uma médica amada, uma querida amiga, a doutora Alda Veloso, um médico em sua casa. Está na Vox FM. Ela usa uns termos lá, né, que nem eu sei direito. Mas um médico em sua casa, ou uma médica em sua casa, ela vai lhe ensinar conceitos importantes, mas vá ao médico, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós pertencemos a Deus. Até a próxima lição, cujo tema é a renovação cotidiana do homem interior. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.